Brasil é reconhecido mundialmente por sua extraordinária biodiversidade, abrigando uma imensa variedade de frutas nativas com potencial econômico, nutricional e ambiental. Espécies como o açaí, cupuaçu, cajá, graviola, pitanga, jabuticaba e muitas outras representam não apenas um patrimônio natural, mas também uma oportunidade de inserção competitiva no mercado global de alimentos sustentáveis e funcionais. O interesse crescente por produtos naturais, orgânicos e com propriedades nutracêuticas tem impulsionado a demanda internacional por essas frutas, abrindo espaço para o fortalecimento da bioeconomia brasileira e para a valorização de comunidades extrativistas e agricultores familiares. O açaí é uma fruta nativa do Brasil, principalmente produzida nos estados do Pará, Amapá e Amazonas. Essa fruta é também conhecida como içaçai, que é uma fruta de origem indígena. Os indígenas descobriram essa fruta através de uma lenda que é contada por eles mesmos. A lenda da palmeira que chora, que seria que o cacique, após ver que seu povo está passando com muita fome, sua filha, aos prantos e à tristeza de ver seu povo passando pelaquela necessidade, decidiu pedir aos deuses que trouxessem um alimento fornecido por eles. Assim, escutando de madrugada o choro de um bebê, ela vai até a floresta, onde lá ela vê a fruta que é conhecida hoje em dia como açaí, e com seu cansaço e dor ela abraça, e ali mesmo eles encontram ela morta, mas com o seu alimento. O açaí é consumido de duas formas. As formas que a gente conhece, que é aqui no Sudeste, que é a forma congelada. Mas também ele pode ser consumido com peixes, farinha de mandioca ou até mesmo tapioca. Uma das vantagens na produção de frutas nativas seria que ela já está dentro das suas regiões capitais. Isso seria o açaí dentro das regiões alagadas, que não necessita de tanta mão de obra. Também o açaí é conhecido entre outros países como superfood por ser uma fruta e ser um alimento rico em produtos antioxidantes que previnem a imunidade e previnem o envelhecimento precoce. O açaí também é rico em nutrientes como o ômega 6 e o ômega 9 e também a antiocitonina, que seria o que dá a cor da fruta. Uma das desvantagens do açaí seria a pouca quantidade de frutos que ele dá em cada árvore. As árvores podem chegar até 25 metros de altura e dão a 3 a 6 cachos por árvore. Em caso de grande demanda que está acontecendo no nosso país, por ser o maior exportador do mundo e também importador, o açaí está crescendo e precisa de mais espaço, o que seria uma desvantagem caso é necessário o desmatamento de árvores nativas. No açaí nós podemos aproveitar tanto a polpa da fruta quanto o caroço. O caroço nós podemos utilizar como carvão vegetal, também para alguns artesanatos que é feito ali na Amazônia e em outras regiões também, e também pode ser utilizado para substratos agrícolas. Uma das outras vantagens da produção de açaí seria a falta de necessidade de defensivos agrícolas, por já estarem no seu ambiente natural. Outras coisas também seriam que o açaí é uma das frutas mais exportadas do nosso país, chegando a 15% de demanda anualmente. Ele é exportado principalmente nos países do Japão, Estados Unidos e Europa. O açaí ele é uma fruta conhecida em todo o mundo como superfood por ser uma fruta rica em nutrientes e também antioxidantes, que previnem o envelhecimento precoce e auxiliam na imunidade. Ele é rico também em ômega 6 e ômega 9 e antiacetonina, que seria o que daria a coloração à fruta. Uma das vantagens também seria que ele auxilia no colesterol, diminuindo o colesterol baixo e aumentando o colesterol bom, que seria o HDL. Oi, tudo bem? Tem uma verdade aí pra gente? Uma verdade?
Aqueles bilhetinhos de admirador secreto que apareceram no seu armário são desse cara aí do seu lado. Que fofo! Quer outra? Ele achava que era o armário da sua amiga. Fala a verdade, toma Todd. Mexe o rabinho, mexe o rabinho, mexe. Fala a verdade. Sabor de chocolate é Todd. Todd, o sabor da verdade. Fala, gurizada, tudo certo? Estamos aí apresentando nosso trabalho aí. E eu vou estar falando hoje sobre a jabuticaba. Tá? Aqui do meu lado aqui tem um pé de jabuticaba, jabuticabeira. Tá? Ela é uma planta nativa aqui do Brasilzão, uma fruta nativa da gente. Ela tem o nome dela tem várias origens, tupi e outras origens também indígenas. O nome da jabuticaba. Falando um pouco sobre ela, hoje em dia ela se espalha em vários lugares do Brasil. Ela é uma planta que gosta de local, né, tropical. Ela é uma árvore que gosta ali de lugares mais tropicais, né. Falando um pouco mais sobre ela, ela dá fruto. Os frutos são pequenos, são roxos, roxo meio escuros, assim, bem escuros na verdade. E uma curiosidade muito interessante sobre ela, ela vai demorar de torno de 6 a 10 anos para começar a dar frutos. Se for uma árvore enxertada, ela vai demorar em torno de uns 4 para 5 anos para começar a dar frutos, né? Como funciona o plantio dela? Ela é uma árvore que gosta de terra funda, terra com bastante nutrientes, entre fósforo e potássio. Também ela gosta muito de terras bem adubadas. O espaçamento dela tem que ser em torno de 4 a 6 metros por indivíduo, tá? Que mais? Solos bem drenados. Ela gosta sim de uma terra meio úmida, sim. Tentar plantar ela num lugar onde pegue sol mais ou menos umas 6 horas por dia de sol, né? Para que ela consiga dar o resultado que talvez você que esteja produzindo queira. Uma árvore pode produzir bastante fruto, tá? Um espaço de um hectare ela pode produzir quase 1 tonelada de frutinhas, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Fala, rapaziada, tudo certo? Voltei aqui falar um pouco mais sobre a nossa jabuticaba, tá? Trazer umas curiosidades, mais na parte ali, né, dos seus bons e contras, tá? Para quem quer começar a produzir, né, eu vou estar falando agora mais vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, ela tem alta valorização no mercado, então ela sempre vai produzir, sempre vai conseguir consumidor. Então com o consumidor tu consegue sim gerar a tua produção de boa. Outra vantagem, tá? É a diversificação de produtos. A jabuticaba hoje em dia ela pode ser usada para fazer vinho, fazer licor, fazer geleia. Para quem gosta de geleia, é top, tá? O que mais eu posso estar falando? A adaptação ao clima. Ela pode se adaptar muito bem ao clima aqui do sul, tá? Ela pode se adaptar praticamente no clima tropical e subtropical, que é praticamente o clima que nosso Brasilzão. Vamos falar agora sobre as desvantagens. Primeira desvantagem, tá? A demora para produzir. A demora para produzir dela pode sim acabar acarretando alguns problemas, porque o que acontece? Ela demora em torno de 6 a 10 anos para produzir. Se for muda enxertada, ela pode demorar de 4 a 5 anos. É mais rápido, mas o custo de cada muda aumenta significativamente, tá? O que mais eu posso estar falando? A parte perecível dos frutos. Os frutos eles são colhidos à mão, tá? Isso é uma outra desvantagem, porque já que os frutos estão em toda a árvore, desde o tronco ao galho, o fruto tem sim que ser colhido à mão. Então isso demanda muita mão de obra. E outro, porém, também é o perecível do fruto. Ele vai perecer muito rápido. Em torno de 3 dias ele já começa a decair a qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens, na verdade, a economia da jabuticaba. A jabuticaba, ela é vendida R$ 3,21 por quilo,
ou R$20 congelado. Ela não é muito produzida aqui no nosso país, no Brasil, porque não tem muita vantagem, é difícil de produzir, até de fazer a colheita. Tem uma fazenda em São Paulo que faz esse plantio, mas só contrata 20 pessoas por ano, para ver como é difícil essa colheita de jabuticaba. Oi gente, tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a pitanga. Dá para ser vista aqui no pé, demonstrando aqui um pouco mais. A pitanga é um fruto que basicamente pode ser começando na fase verde e terminando na parte mais avermelhada, escurada no caso. Então a gente pode dizer que ela veio lá da Mata Atlântica, tá? Tendo basicamente um desenvolvimento entre agosto a outubro, que dá basicamente seus frutos, entre outros, tá? Sendo muito importante para a biodiversidade aqui no Rio Grande do Sul. Como a gente pode ver aqui, a gente tem basicamente um pé aqui na nossa agrícola aqui e mais um pé lá embaixo. Então agora a gente vai falar um pouco das vantagens. Então a vantagem dela, principalmente na parte diurética e respiratória. Então ela tem vários desenvolvimentos no corpo do ser humano, pode ser utilizado a folha dela para fazer chás, entre outros, tá? Então também outra vantagem é basicamente a semente. A semente pode ser utilizada, entendeu? Pode ser utilizada para plantio. Outra vantagem também é a parte da susceptibilidade ao nosso solo. Então, como eu falei, ela é mais encontrada lá na Amazônia. Tá? Então, aqui ela tem basicamente um bom desenvolvimento, ela se desenvolve bem, tem uma grande diversidade de plantio. Então, para finalizar, gente, vamos falar agora sobre o valor econômico. Então, basicamente, como eu falei, ele pode ser usado tanto para chás, entre outros, mas também pode ser usado para geleias, como lá em Pernambuco, Bahia, essa região é bastante utilizada a pitanga. Então, basicamente, tem um valor de mercado muito alto lá na Bahia e Pernambuco, sendo utilizado basicamente lá nas fazendas e propriedades de 300 hectares para o seu plantio, entende? Sendo muito utilizado então na comércio de feiras e entre outros. Então, a gente pode ver ali que a folha é muito utilizada, a fruta também é muito utilizada, mas não aqui na nossa região, mas sim lá para fora, lá perto de Amazonas, Bahia. Você sabia que o Brasil, por sua diversidade de frutas, aqui temos o famoso açaí, que é não só conhecido aqui, nós, como mundialmente. Também temos a pitanga, o maracujá do mato, o tiá, araçá, a jabuticaba e entre outras frutas nativas. O Brasil é rico em biodiversidade, porém, algumas desvantagens acontecem nesse processo, como a falta de manejo e falta de estudos para se aprofundar um pouco mais na produção dessas frutas. Estamos aqui para falar um pouco sobre a produção de frutas nativas, aqui reunidos com os nossos produtores, Natan. Somos produtores, com nossas respectivas propriedades, e a gente veio aqui falar para as pessoas que querem entrar nesse ramo de produções nativas algumas coisas importantes antes de vocês entrarem na área. Começando pelo nosso colega Linda, Que é basicamente falando um pouco sobre os impactos ambientais, então a gente tem que dar um pouco mais sobre as exóticas, basicamente para prevenir de defensivos que a gente vai utilizar abelhas, utilizar adubos melhorados para que a gente possa ter um assim a gente consegue entender melhor como é que funciona, porque o que a gente visa na nossa produção é a sustentabilidade e cuidados com a produção da nossa fauna. Vou falar um pouquinho mais sobre a microprodução dessas culturas. Elas ajudam a agricultura familiar, principalmente, empregando produtores, onde já é produzido aqui, então eles conseguem produzir com o próprio quintal. E assim ajuda tanto a ajudar nosso país a ter um sabor mais nosso, e também ajuda a mostrar aqui nos outros países. Obrigada. É muito importante você deixar essa pauta. Nosso colega Natan. Eu vou estar falando um pouco sobre o desenvolvimento nela em diferentes climas, tá? São ótimas culturas, tá? Elas conseguem se adaptar muito bem a climas tropical, subtropical,
então nenhum problema aqui no nosso Brasil. Crescimento delas, né? Dependendo da onde você vai adquirir suas mudas, aonde você vai adquirir, né, o seu indivíduo, você vai ter um crescimento e ao mesmo tempo tu vai estar produzindo mais rápido. Cara, tendo necessário solo bem fértil, bem adubado, fósforo e potássio sempre. O que mais? Controle de pragas. E ela vem embora, ela vai dar o que você está necessitando e precisando. É isso que ela vai. Acho que é isso da minha parte. Muito obrigada. Um aplauso, né, gente? Aplauso. Algumas das coisas que seriam ruins, né, nessa área, porque a gente sempre tem que ver pelos dois lados, seria a falta de conhecimento técnico dos nossos produtores e quanto mais a gente faz e entra nessas pesquisas, a gente evolui, mas ainda assim há muita procura para se descobrir melhor. Uma das vantagens que seria também para nós aqui seria a nossa logística, a nossa entrega. Não há uma disputa tão grande com a nossa exportação, né? Seria mais para o nosso país aqui. Por exemplo, a jabuticaba, ela tem um valor econômico em áreas mais lá para cima, mas aqui ela não tem esse valor tão amplo. Então tu não vê, por exemplo, a jabuticaba, o tiá nos nossos mercados, diferente de outras frutas, né? Com certeza. Também, uma das coisas seria a falta de querer, né, dos nossos produtores de querer produzir esse tipo de espécies. No Amazonas e no Amapá, principalmente no Pará, que é 60% da maior produção de açaí do Brasil, é lá realizada a exportação de açaí. O açaí é muito valorizado, né, pelo nosso país, onde gera bilhões de renda para muitos produtores e para famílias que precisam desse salário, desse turismo, Falar um pouco sobre os incentivos do governo, sendo divididos então em PRONAF, que é a Política Nacional da Agricultura Familiar, que ela faz incentivos. Então, no caso, eles dão créditos com juros baixos para uma boa produção, então, uma boa produção exótica. Também temos a Embrapa, que é uma outra centro de instituição que ajuda os agricultores, tanto para a produção de frutas exóticas quanto para a produção de outras frutas. Eles ajudam tanto no meio de mudas e produção de adubos orgânicos, entre outros. Tá? Temos também o SEBRAE, que é uma instituição não muito conhecida aí, mas ele atende lá na região norte, basicamente lá, que ele auxilia na parte cooperativa. Então ele ajuda nessas cooperativas que em pequenos projetos auxiliam numa boa produção. Temos também a PENAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que ela ajuda então em incentivos para uma produção mais sustentável e também uma produção orgânica com bons frutos nativos, tá? E por último também temos parcerias com os ONGs, instituições municipais que também podem auxiliar nessa produção, tanto em meio financeiro, que depois, lógico, vai pagar uma taxa menor, mas vai ter uma ótima produção para agora, e lógico também parcerias com ONGs ambientais, que também vão ajudar onde tu pode plantar, porque tem vários meios, várias normas que tem que ser seguidas. Você sabia que o açaí... Sei que você vai querer ser uma de nós. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie. Oi galerinha, tudo bem? Então a gente... Fala, gurizada. Vim aqui falar um pouco mais sobre a laranja. De laranja! Sobre a laranja! Não.